O tema da mensagem de hoje é crise, o melhor ambiente para a prosperidade. Diga assim, crise, o melhor ambiente para a prosperidade. Pode parecer um contrassenso, não pode? Você vê a bolsa caindo, a Grécia dando calote. Quando isso acontece, as expectativas são ruins, os investidores retraem, ao invés de investir o dinheiro, eles procuram investimentos mais seguros, com menos risco. A economia parece que para, as pessoas param de comprar, parando de comprar, obviamente o comércio começa a retrair. O comércio retraindo, a indústria também não pode vender, e isso consequentemente gera desemprego. Ou seja, o Brasil está vivendo um momento de grande crise econômica. Aliás, se você ouviu a mensagem do Shemitah, você precisa entrar no YouTube e ouvir de novo. Porque esse é o ano que nós estamos vivendo, o ano do Shemitah. Mas por que nós podemos afirmar que a crise é o melhor ambiente para se prosperar? Eu quero mostrar para vocês na Bíblia algumas razões que podem fazer de você uma pessoa próspera no momento de crise. Amém? A primeira verdade que eu quero dizer para você nesse particular é que para você prosperar, você tem que descobrir qual é a sua missão na vida. Pessoas que sabem exatamente para que existem. Qual a razão deles no mundo? Por que Deus os chamou para isso? São pessoas que não vão ser destruídas pela crise, muito pelo contrário. Vão se levantar como uma solução. Porque o que a crise mais gera são problemas. Sim ou não? Quando você descobre a razão por que você existe, os seus dons, as suas capacidades, você vai se tornar um solucionador de problemas. Diga para a pessoa do teu lado, toda pessoa que resolve problemas, prospera. Diga, quem gera problemas, retrocede. Quem resolve problemas, prospera. E tem melhor oportunidade para você resolver problemas do que na crise. Quando tudo está indo de vento em popa, meu querido, não tem problema. Mas é nessa hora que Deus quer fazer que você se levante para ser um resolvedor de problemas. Mas para isso você tem que entender qual é o chamado de Deus para você. Para que Deus te criou? Para que Ele te fez? Para que Ele te habilitou? Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 7, Deus chama o profeta e ele começa a argumentar com Deus. Ele fala, mas eu sou muito jovem, mas eu não sou inexperiente, mas eu não estou preparado. Como é que eu vou cumprir essa missão? E Deus fala assim para ele, mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Aqui claramente Deus está dizendo para Jeremias, se você fizer o que eu te mandar, você vai prosperar. Ninguém vai te impedir. Para quem eu te mandar, você vai, e o que eu te mandar falar, você vai falar. Querido, uma coisa que você precisa entender, quando você descobre a missão que Deus tem para você, você é uma pessoa imparável. Esta palavra não existe, mas eu gosto dela. Não é incomparável. É uma pessoa que não pode ser impedida. Não pode ser resistida. Por quê? Porque ela está dentro de uma missão, de um chamado, de um propósito do Deus que criou os céus e a terra. E Ele está dizendo que
Deus é quem vai capacitá-lo. Não diga que você é jovem. Não diga que você é uma criança, porque eu vou te levantar. E você vai aonde eu te mandar, porque eu vou prover tudo aquilo que você necessitar. Diga para a pessoa do teu lado, a primeira coisa que você precisa descobrir: para que eu existo? Qual é o problema que Deus me chamou para resolver? Amém? Porque se você entendeu qual é o propósito, porque, querido, se você estiver dentro da tua missão, dentro do teu chamado, dentro do teu propósito, você vai fazer bem feito. Agora, se você for exercer uma área na tua vida profissional de algo que você não foi chamado, esquece. Você vai ser um fracassado. Sim ou não? Quantos aqui têm convicção de que estão trabalhando na área porque são apaixonados, que são capazes, habilitados, dotados, né? Cheio de dons? Quantos aqui têm essa convicção? Se você tem essa convicção, você sabe que você vai prosperar. E já deve estar prosperando, amém ou não? Não precisa deixar de ter crise. Porque quem é diferenciado em qualquer área vai prosperar. E Deus te chamou para exercer uma missão, e para que esta missão seja operacionalizada, Ele precisa cuidar do entorno, das suas habilidades, dos seus dons, das circunstâncias. Até os inimigos que vão se levantar fazem parte do treinamento de Deus. Então diga assim: eu preciso descobrir a minha missão. A segunda verdade que eu preciso que você entenda é que a sua missão requer tempo de preparação. Diga para a pessoa do teu lado: ninguém se torna um expert de uma hora para outra. Eu li certa vez que se você gastar 10.000 horas em qualquer coisa, você se torna um mestre. 10.000 horas. Pode ser um instrumento que você vai tocar, pode ser uma língua que você vai aprender, pode ser uma área profissional que você vai desenvolver. Com 10.000 horas você fica bom, pronto para ensinar. Diga para a pessoa do teu lado: as coisas não vêm de graça. Olha o princípio de Deus lá em 2 Timóteo 2,15. Aqui é o apóstolo Paulo, um homem maduro, ensinando o seu discípulo como é que ele deve se portar na vida. E isso é um princípio espiritual que funciona no dia a dia. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui claramente Paulo está dizendo para o aprendiz: você tem a vocação, mas você precisa melhorar, crescer, amadurecer, aprender. Diga para a pessoa do teu lado: para se tornar um expert, tem que gastar tempo. E aí ele diz que nós primeiro temos que ser aprovados diante de Deus. Mas o princípio vale também para as pessoas. Se você é uma pessoa, eu vou falar da minha atividade. Eu me formei, eu era muito jovem, na faculdade teológica. Mas muitos dos meus amigos que se formaram comigo, eles ficavam satisfeitos de tirar nota 7, de tirar nota 7,5 e passar. Eu queria tirar 10. A minha média no Palavra da Vida foi 9,4. Eu não tirei 10 em tudo, porque tinha professor que não dava 10. Porque eram matérias subjetivas. Porque se fosse objetivo, eu ia tirar 10. E desde lá, eu continuei estudando. E continuei estudando. E continuei estudando. E continuo estudando. Por quê? Porque eu sei que na minha plateia
Existem pessoas preparadas e que desejam ouvir alguma coisa de conteúdo. Sim ou não? O mesmo acontece com os nossos pastores aqui. Cada um deles é excelente na sua área. E a excelência só existe quando alguém continua se preparando. Queridos, você está numa universidade. Quando tem que cortar despesas, sabe quem é o professor que não vai ser mandado embora? É aquele que sabe muito e que transmite muito bem. Não basta conhecer muito se não tiver empatia com os seus alunos. Se você é um advogado, você sabe que tem advogados de porta de cadeia e tem advogados que cobram 100 mil reais num parecer. Sim ou não? Qual a diferença? Qual a diferença, irmãos? Competência. Procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro. Obreiro fala de obra, obra fala de trabalho. Que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque ele tem uma vida íntegra, mas também porque maneja bem a palavra da verdade. Diga para a pessoa ao teu lado, num tempo de crise, quem conhece a sua missão e maneja bem a sua espada, não vai ter problema de trabalho. Diga, vai faltar tempo para exercer o trabalho que tem. Porque, querido, na hora que você está precisando de um médico, você quer o melhor. E o melhor cobra mais ou menos. Quem cobra mais, ganha mais. Diga para a pessoa ao teu lado, não tem problema nenhum em querer prosperar. Porque a excelência tem preço. Sim ou não? Então, sua missão para ser descoberta. Porque aquilo para o qual Deus te fez vai fazer de você uma pessoa que se destaque, que seja diferente. Sua missão requer tempo de preparação. Terceira coisa que eu quero dizer sobre a missão é que ela deve se tornar uma obsessão. Obsessão. Eu sempre digo, tem gente que fala assim, puxa vida, fulano de tal toca tão bem. Pergunta para cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Senhor guitarrista. Quantas horas você estudava por dia, Ronaldo, quando você começou? Tocava todo dia? Dá para tu chegar no nível que você chegou tocando meia hora por dia? Tem que ser mais, né? Obsessão. Quando você começa a fazer uma coisa, é difícil. Eu comecei a estudar hebraico há 2 anos. Eu tenho um grande amigo, o Ariel, quem já foi comigo para Israel, sabe. Um dia eu sentei com ele e ele falou, eu quero te testar. Passamos um jantar inteiro, ele me fazendo pergunta de vocabulário. Chegou uma hora, ele falou, você é um louco. Você sabe mais vocabulário que a minha mulher, que mora há 4 anos aqui. Que ia desde nome de bicho, de inseto, de rã, até verbos, e até substantivo. Aí tem gente que fala, nossa, você é inteligente. Pergunta para a Lilian o preço que ela tem que pagar quando eu começo a aprender uma língua. Ela fala comigo em português, eu respondo em hebraico. Obsessão. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Pessoas obstinadas pela excelência não terão problema na crise. Essas pessoas são aquelas que vão ser chamadas para solver, para solucionar a crise. Você pode ser assim. Deus chama pessoas obstinadas. O apóstolo Paulo, para mim o maior homem do Novo Testamento, certa vez ele disse assim em Filipenses 3, de 13 a 14.
Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo queria transformar o mundo da sua época. E por mais que ele fizesse, ele dizia: eu não consegui chegar ainda lá. Eu tenho que conseguir chegar lá e eu tenho que prosseguir. Mas ninguém, querido, tem um alvo e uma obstinação sem esquecer do resto. Você sabe qual que é a definição de foco? Alguém pode me dizer qual a definição de foco? Para você ter foco numa coisa, você não pode ver nada além daquilo. Sim ou não? Um atirador que tem uma grande precisão, ele não pode desviar 1 milímetro os seus olhos do alvo, porque senão ele erra e erra feio. Deus quer que você entenda que a parte dele ele vai fazer. Mas se você quer prosperar nesse tempo de crise, e Ele vai te abençoar, Ele vai te favorecer, você precisa ter obstinação. Não importa o que você faça, querido, você vai ser um cozinheiro. Seja obstinado para buscar o melhor sabor. Você é um médico, já está formado, já tem residências, continue estudando. Continue buscando, continue pesquisando, porque quando alguém procura um médico que sente nele conhecimento amplo, a pessoa se sente confortável de tê-lo como aquele que vai cuidar da sua saúde. Sim ou não? Diga para a pessoa do teu lado: Deus está à procura de pessoas obstinadas pelo sucesso. Se você não quiser ser bem-sucedido, você não vai ser. Algumas pessoas vêm para mim e falam assim: eu quero fazer medicina. A primeira pergunta que eu faço é: você gosta de estudar? Quanto você gosta de estudar? Porque para entrar numa faculdade de medicina não basta ser inteligente. Tem que estudar horas e horas. Todos os dias. Isso para entrar no vestibular. E depois o resto da vida. Então, eu digo, se você não gosta de estudar, não vá fazer medicina. Você gosta de estudar? Se gostar, pode fazer engenharia. Senão, não vai fazer engenharia. Porque também não vai conseguir terminar a faculdade se não estudar. Agora, não importa qual seja a área que você escolheu na tua vida, se você for obstinado por fazer o melhor, Deus vai te levantar. E você vai ter destaque. A Bíblia diz assim: você viu um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, e não perante homens obscuros. O que é um homem diligente? É um homem obstinado. Amém? Quantos aqui querem se tornar obstinados? Obstinados pela sua missão, pelo seu chamado, por aquilo que Deus te preparou para fazer nessa vida. A quarta verdade dentro desta área ainda de missão é que a missão de Deus para a tua vida vem acompanhada da provisão. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: a missão de Deus para você estará acompanhada da provisão. Certa vez Deus chamou o profeta Elias para ficar à beira de um riacho. Havia uma seca tremenda. E Deus falou: vai para o riacho. A tua missão é ficar no riacho, chamado Querite. E lá Deus mandava os corvos alimentar Elias. Daí o riacho secou. E ele falou: e agora, Deus? Deus falou: você vai atravessar a fronteira e vai lá para a Fenícia, lá para o Líbano, e vai procurar uma viúva numa cidade chamada de Sarepta. Ela vai ser a pessoa que
que vai te sustentar. Você vê que às vezes Deus usa umas coisas malucas, viu? Deus não mandou ele procurar os fazendeiros, ele mandou ele procurar uma viúva. Porque a missão de Elias era fazer um milagre na vida daquela mulher. Mas a missão da mulher era favorecer o profeta. Diga para a pessoa do teu lado, a missão de Deus na tua vida vem acompanhada da provisão. E Deus quer que você entenda que nem sempre essa provisão vai ser racional. Porque não vem da melhor pessoa, não vem daquela pessoa que você espera, vem da que você não espera. Porque Deus quer que você saiba que vem de Deus. Amém? Diga assim, sua missão lhe trará prosperidade na crise. Vocês querem ver? Eu vou dar alguns exemplos da Bíblia de que a crise é a hora de prosperar. Quantos de vocês conhecem José do Egito? José estava na cadeia, meus queridos. Na cadeia. Injustamente na cadeia. E aí o faraó teve aquele sonho inexplicável, não entendia porque vacas gordas eram comidas por vacas magras, espigas tenras eram comidas por espigas tórridas. E ele chamou todos os seus mágicos e ninguém podia interpretar. Quando ninguém podia interpretar e todo mundo podia morrer, o padeiro, que tinha morrido, não pôde fazer nada. Mas o copeiro falou, pera lá, quando eu estava preso, eu me lembro de um homem que interpretava sonhos. E José saiu do calabouço e foi para a frente do faraó. A missão dele o levou até ali. E ali ele interpretou o sonho do faraó. E do calabouço ele se tornou o governador do Egito. Agora eu vou dizer um dado histórico para vocês. Vocês sabem o que os historiadores dizem? Quem inventou o processo de silagem? De armazenar grãos em silos? Os egípcios. E eles dizem que isso aconteceu por volta de 4.500 anos, 4.700 anos, por volta disso. Quando você lê as escrituras, você vai ver que quem inventou isso foi José do Egito. Imagine se não tivesse crise, ele ia apodrecer na cadeia. Mas porque teve crise, José deixou de ser um preso para ser o governador. Deus quer que você saiba, querido, que nesse tempo de crise no Brasil, Ele vai levantar os seus Josés, os seus príncipes, pessoas que vão ser inspiradas por Deus para trazer soluções. Amém? Vocês querem ver um outro homem também que não fez carreira? Porque o normal é a pessoa fazer carreira, né? Começar subindo aos poucos. Este homem não, este homem é um dos maiores heróis de Israel, o rei Davi. O rei Davi, queridos, ele chegou um dia no Vale de Elá. Vale de Elá é um lugar muito interessante em Israel. De um lado estavam os filisteus e do outro lado os exércitos de Israel. E naquele tempo havia uma tradição que os exércitos não tinham que entrar em guerra, bastava escolher um campeão de cada um. E quem ganhasse, os outros tinham que recuar. E do lado dos filisteus tinha um homem chamado Golias. E durante 40 dias e 40 noites, ele afrontou o povo de Israel. E ninguém teve coragem de enfrentar o Golias. E aí chega um jovem de uns 17 anos, foi levar comida para os seus irmãos. E quando ele vê aquilo, ele fala, o que está acontecendo? Você não está vendo? Golias está afrontando, ninguém tem coragem. E ele ficou indignado. Davi era alguém, em primeiro lugar, que temia Deus. Em segundo lugar,
ele já tinha sido ungido por Samuel. Em terceiro lugar, ele era excelente no que fazia. Quando ele pastoreava ovelhas, e a Bíblia diz que vinha o leão, ele matava o leão. Quando vinha o urso, ele matava o urso. Ele não ia abrir mão de uma ovelha por causa de um animal feroz. E naquele dia ele falou, se ninguém vai, vou eu. E ele é interessante, ainda ele fez a pergunta, o que vai ganhar quem matar esse incircunciso? Aí disseram para ele, a família nunca mais vai pagar imposto. Oh, Jesus, até eu queria isso, viu? Vai casar com a filha do rei. E, portanto, vai virar um príncipe. Ele falou, estou aqui, estou dentro. E ele vai para cima de Golias, com convicção de que ele ia matar Golias. E ele corre para Golias. Golias começa a falar para ele, que você pensa que eu sou um cão para você vir para cima de mim com pedra? Ele diz, você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele diz, hoje eu vou matar você, hoje eu vou cortar a tua cabeça e eu vou entregar o teu corpo para as aves. Davi nunca mais voltou para as ovelhas. Naquele dia, ele se tornou capitão de Saul. Um dia, querido, quando você está no lugar que Deus tem para você, na missão que Deus tem para você, e você tem espírito de excelência, sabe o que vai acontecer com você? Você vai pular etapas. Diga para a pessoa do teu lado, você pode não ter rompido ainda, mas não negue que Deus é capaz de num dia te colocar diante de uma pessoa que vai mudar a sua vida para sempre. Você crê nisso? Quantos querem viver esse favor de Deus? Diga eu quero. E se você estudar a palavra de Deus, tem dezenas de heróis da fé que foram catapultados para uma posição de honra de uma hora para outra, por causa de estarem cumprindo a sua missão. Então diga assim, eu preciso descobrir qual é a minha missão. A segunda verdade, a segunda dica que eu quero dar para você, para prosperar na crise, diga assim, eu preciso descobrir os meus mentores. Alguém sabe o que é um mentor? Diga assim, mentores são mestres de sabedoria. Você quer ver o sucesso de uma pessoa? Pergunte quem é o mentor dela. Porque o mentor, ele te ensina o caminho das pedras. O mentor te ensina a desviar das ciladas. Ele te ensina o jeito certo. Pessoas que não têm bons mentores acabam mal. Você tem que escolher muito bem os mentores da sua vida. Não escolhe gente que está perdendo, não. Escolhe gente que tem experiência de vida. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Você quer saber se aquela pessoa ela é bem sucedida? Olha para a vida dela, olha para a família dela, olha para o trabalho dela, olhe para aquilo que ela está fazendo, para a influência que ela tem na geração dela. Por quê? Porque os bons mentores geram discípulos vitoriosos. O primeiro mentor que você precisa ter é o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo é aquele que vai te ensinar a se desviar do mal, a não cair em roubadas, a escolher o caminho reto, o caminho da prosperidade. Amém?
Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre o caminho da prosperidade é o caminho mais fácil. Tem muita gente que prospera na vida fazendo trambique, traindo os outros, puxando o tapete. Querido, se afasta de gente assim. Porque tudo que você faz um dia vai cobrar o preço. O caminho da retidão é um caminho mais longo. Mas quando você anda em retidão, você sempre terá alguém para falar bem de você. Quando alguém se levantar para falar mal, você vai ter 10 que vão falar bem. Amém? Então escolher bons mentores é muito importante. Porque o mentor é um mestre de sabedoria que vai te ensinar a se desviar do mal. E a escolher direito os caminhos que você vai trilhar. Diga assim, um mentor verdadeiro transfere sabedoria através do relacionamento. Olha o que Salomão diz no capítulo 13 de Provérbios, versículo 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Vamos de novo? Quem anda com o sábio será, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Tem muita gente que erra feio na vida. E erra porque teve maus mentores. E maus mentores podem ser até mentores que ensinam a palavra errado. Que gera nas pessoas feridas, rombos, pensamentos errados. Mas bons mentores ensinam o caminho da vida. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, Deus tem mentores na minha vida. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que há pessoas de grande potencial na vida, mas que não prosperam porque não aceitam mentoria. Você conhece alguém que você fala, essa pessoa tinha tudo para arrebentar, mas não vai a lugar nenhum? Conhece alguém assim? São pessoas que não se submetem. Não se submete ao pai, não se submete à mãe, não se submete à autoridade, ao professor. A vida inteira passam a vida não aceitando mentores. Tem aqueles que têm maus mentores e tem aqueles que não aceitam mentores. Você quer prosperar? Se junta com alguém que sabe mais que você. Se junta com alguém que você vê autoridade para te dar conselho. Se junta com pessoas que já viveram e já aprenderam e conhecem a palavra de Deus e podem te dar conselhos sábios. Porque o bom mentor, ele vai gerar discípulos que não tem que quebrar a cara. Tem aquele tipo de pessoa que diz assim, não, eu aprendo tudo batendo a cabeça. Tá bom, cabeção. Você não precisa bater cabeça. Você pode estar perto de alguém que fala, aqui você vai bater a cabeça. Tá bom, então eu vou por aqui. Sim ou não? Pessoas que se dispõem, que têm humildade para ser mentorada, são pessoas que vão evitar muito de sabor na vida e vão prosperar. Deuteronômio 34, versículo 9, diz uma coisa extraordinária. Eu gosto de sempre usar um texto da Bíblia, porque quando você traz um axioma, uma verdade, você precisa ter a Bíblia te justificando. Deuteronômio 34, verso 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Parece um versículo tão simples, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Quantos anos Josué serviu a Moisés? 40 anos. Diga para a pessoa do teu lado, não foram 40 dias. Diga, não foram 40 meses. Foram 40 anos. E quando foi chegando a hora de Moisés passar, ele tinha muitos capitães, muitos homens valorosos. Mas ele chamou aquele que lhe foi fiel. 40 anos. Botou a mão sobre a cabeça dele e transmitiu a unção. E Josué foi além do que Moisés foi. Porque Moisés chegou até na beira da terra prometida, mas não entrou. Quem levou o povo até a terra foi Josué. Diga para a pessoa do teu lado, se você tiver um bom mentor como Moisés, e aprender dele, e for leal, vai chegar a hora que você vai romper, e a bênção de Deus estará com você. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Tem gente que não suporta ser segundo. Tem gente que pensa assim, se eu não for o primeiro, eu não quero. Mas você não sabia que o segundo tem muita prosperidade? Que o terceiro tem muita prosperidade? Que o 10º tem muita prosperidade? Querido, você não tem que querer ser o primeiro. Você tem que querer ser aquilo que Deus tem para você. E você tem que estar no lugar que Deus te comissionar. Amém? E fazer com excelência, escolhendo bons mentores. Você quer ver um bom mentor? Conhece a família dele. Como é que ele é com a esposa? Como são os filhos dele? Porque não adianta, você pode esconder tudo. Mas quando você conhece uma pessoa dentro da sua casa, você sabe se ela anda em honra ou não. E a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus que honra a quem honra. Muitas vezes é mais fácil escolher o caminho da rebelião, o caminho do atalho. Mas pessoas que agem dessa maneira podem prosperar por um tempo, mas não vão ter uma vida vitoriosa, exemplar. Amém? Diga assim, um mentor sábio nos leva à prosperidade. Provérbios capítulo 8, nos versículos 12 a 18, é tremendo. Aqui, Salomão, um poeta, ele está valorizando tanta sabedoria, que ele fala da sabedoria como se fosse uma pessoa, né? Ele atribui caracteres de um ser vivo para a sabedoria, de tão importante que é a sabedoria. Ele diz assim, eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Diga para a pessoa ao teu lado, você precisa de gente sábia. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio, aqui é a sabedoria que está falando. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Aí a sabedoria termina dizendo, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O que a Bíblia está prometendo? Que se você amar a sabedoria, se você buscar a sabedoria, e sabedoria não é só conhecimento, viu, querido? Sabedoria é o conhecimento aplicado. Sabedoria é você aprender a dominar o seu temperamento. Sabedoria é você saber
agir muitas vezes até politicamente. Você quer dar um tapa na orelha do indivíduo, você fala, eu não vou dar. Por que eu não vou dar? Porque eu não sou idiota. Eu não vou dar porque eu prefiro engolir agora e ser honrado depois. Porque o indivíduo que não se controla, que se arrebenta, que vai e faz, ele acaba sendo envergonhado. Eu, como um bom italiano, eu sempre fui muito paroleiro, né? Deus teve que me quebrar muito, me humilhar muito. E quando eu passava pelas humilhações, Deus falava assim, estou te treinando. Quanto mais você aprender a deixar eu agir, menos você vai sofrer. Aí o indivíduo que fala, bom, eu não quero apanhar, eu vou obedecer. A sabedoria de Deus faz isso com você. Ela vai te tornando uma pessoa. Às vezes, o maior testemunho da minha mulher. Ela fala, nossa, você está tão doce. Nossa, você é um novo homem. A gente aprende com Deus, amém? A gente aprende com os mais velhos. A gente aprende com quem tem autoridade para nos ensinar. Pastor também aprende. Amém? Agora, se você passar a sua vida dizendo, não, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto, você nunca vai ser testemunho de uma vida transformada. Mas a Bíblia está prometendo que quem me busca, quem me deseja, olha o que a promessa de Deus para você. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, busca a sabedoria. Porque quem procura acha. E ele diz, riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. Não é lindo isso? Não adianta ter riqueza se não tiver honra. Tem muitas pessoas ricas desonradas. Eu conheci alguns que não podiam entrar num restaurante. Aliás, hoje tem alguns que vão para restaurante e ouvem os maiores impropérios. Por quê? Porque não foram sábios. Sim ou não? Já pensou você está entrando num restaurante e a pessoa levantar e te chamar de ladrão? Isso está acontecendo hoje. Mas a Bíblia está dizendo que quem busca a sabedoria vai ter enriquecimento, vai prosperar. Diga para a pessoa do teu lado, a sabedoria de Deus vai fazer você prosperar, até mesmo na crise. Mas para você ter sabedoria de Deus, você tem que ter mentores de Deus. Está me entendendo, querido? Olhe para a pessoa do teu lado e diga, você precisa de mentores de Deus. Pessoas que vão te ensinar a palavra de Deus. Sabe, querido, mentores sábios ensinam, em primeiro lugar, o temor a Deus. Porque Salomão diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O que me refreia de fazer o errado é o temor a Deus. É ou não é? A oportunidade vem, você quer fazer, mas você fala, não, eu não vou fazer, por quê? Porque eu temo a Deus. Mentores sábios ensinam a humildade, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra, e que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, se alguém te ensinar a ser humilde, é um bom mentor. Se alguém te ensinar a ser arrogante, é um mau mentor. Diga, porque a humildade vai te elevar à posição de honra, e a arrogância vai te derrubar para a posição da vergonha. Amém? Mentores sábios mostram o caminho para a prosperidade. Você sentar ao lado de um empresário de 40, 50 anos, um camarada que já passou por tudo, já quebrou, já se levantou,
e sentar do lado para ouvir o que ele tem para dizer, vale mais do que um curso de MBA. Porque hoje essa molecada sai, né? Fez MBA em Harvard, não sabe nada da vida. Nada, acha que sabe tudo. Senta do lado de um Alcides e ouve ele dizer, ouve ele conversar e contar as histórias dele. Você aprende mais do que fazer 20 MBAs. Sim ou não? Porque o cara já passou por tudo, já viveu tudo, já quebrou, já se levantou, já deu a volta por cima. E é uma pessoa que permanece lá. Sabe por quê? Porque adquiriu sabedoria. Se você quer ser sábio e prosperar, junta com quem tem para te ensinar. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado, seja humilde. Você quer saber como que você vai ter um lar honrado, um lar vitorioso? Filhos que te honrem. Ande com pessoas que têm um casamento bonito. Fique do lado de gente que a mulher honra o marido, que o marido respeita a esposa, que os filhos são honrados. Observa. Você tem que observar. Você vai entregar o cajado da tua vida, a mentoria da tua vida para uma pessoa que não consegue nem administrar a sua própria casa. A Bíblia diz isso. Que um pastor tem que saber governar bem a sua casa. Que um diácono tem que saber governar bem a sua casa. Que os filhos têm que ser tementes a Deus. Querido, se ele falhou ali, ele não pode ter mais nenhuma autoridade em nenhuma outra área. Então, escolher mentores é um ato de sabedoria. Amém? Às vezes o jovem prefere a mentoria das pessoas que estão distantes do que seu próprio pastor. Não é? Se eu ouvir um camarada pregando, eu vejo isso. Às vezes as pessoas escrevem para mim no Facebook e me colocam como se eu fosse um super-homem. Mas as minhas ovelhas sabem quem eu sou. Sabem dos meus defeitos, das minhas limitações. Sim ou não? Mas se elas continuam comigo é porque algum valor tem. Mas existe esse elemento mítico. Você lê uma coisa no jornal, você acredita que é verdade. Você viu alguém falando na televisão, não, é verdade. Não, querido. Os mentores da sua vida precisam ser aqueles que estão do seu lado. Feliz o filho que honra o seu pai e aprende com ele e abaixa a orelha para ouvi-lo falar. Porque ninguém te ama como seu pai te ama. Ninguém te ama como a sua mãe te ama. E aqueles que ouvem os pais são guardados de muitos dissabores. Amém? Principalmente pais cristãos. Então a escolha dos seus mentores determina a sua prosperidade e o seu fracasso. Deixa eu falar algumas coisas importantes aqui que você precisa ouvir, tá? Que a tarefa de ser mentor não é tão fácil. Diga assim, o seu mentor não é necessariamente seu melhor amigo. Eu li estas frases aqui do Mike Murdock. E eu achei muito interessante e estou reproduzindo. Ele diz assim: o seu melhor amigo está confortável com o seu passado. O seu mentor está preocupado com o seu futuro. O amigo, ele gosta de você de qualquer jeito, sim ou não? Ele olha para você, sabe dos seus defeitos, ele não está nem aí. Tamo junto. É nós, é toys. É gostoso ter amigo, né? É confortável andar com um amigo. Mas o amigo nem sempre é o melhor mentor. Porque o mentor ele vai ter que dizer, olha, você fazia assim, não pode fazer mais, tem que fazer diferente. Porque olha, lá na frente tem uma coisa boa para você se você mudar. E tem gente que não suporta mentor que corrige. Aí fala, não tem amor. Ah, ele não me ama. Não, ele te ama.
E porque te ama, está dizendo, não faça isso, vai dar errado. Sim ou não? É por isso que a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho, cedo o corrige. Você criar um filho dizendo só sim para ele, você vai criar um monstro. Porque uma criança precisa de limite. Alguém vai botar limite. Diga para a pessoa ao teu lado, o seu mentor não é necessariamente o seu melhor amigo. O seu melhor amigo ignora a sua fraqueza. Mas o seu mentor te ajuda a remover a sua fraqueza. Amém? Não adianta ignorar. O pai ele tem que olhar para o filho e dizer, olha, você é muito bom nisso. Mas nisso aqui, você está falhando. Vai ter que fazer. Tem que chegar, fala, não estou afim. Não está afim, mas vai fazer. Porque se não fizer isso, não é prova de amor. Olha para a pessoa do teu lado. O teu pai não deve ser o teu amiguinho. Hoje em dia tem essa balela, né? Os pais dizem, não, eu quero ser amigo do meu filho. Não, querido, o amigo ele vai ter 200. Pai, ele só tem você. Mãe, ele só tem você. Então, cria vergonha na cara e seja pai, seja mãe. Porque o mentor tem que dar direcionamento. Sabe? O seu melhor amigo, ele é seu fã. Ele é fanático por você. O seu mentor é seu técnico. O melhor amigo fala, tá bom. O técnico fala, tá errado. Faz de novo. Até levando para o lado dos técnicos de futebol, o pessoal dizia que o Cafu era o cara que pior cruzava em toda a face da terra. Mas o Muricy fazia o Cafu no final do... O Tele Santana, desculpe. O Tele Santana fez ele ficar cruzando trocentas bolas. E o Cafu se tornou quem ele era, graças a um dos técnicos mais chatos e mais respeitados que o Brasil já teve. Todo mundo que passou pela mão do Tele dizia isso. Ele era chato. Ele ficava no pé. Mas quem subsistia a isso se tornava um grande jogador. Quantos aqui querem um mentor de Deus assim na tua vida? Ó, você está falando amém, não pode depois chegar a dizer, não quero não. Ele vai colocar, viu? Querido, o seu melhor amigo vê o que você faz certo. O seu mentor vê o que você faz errado. Amém? Sabedoria gera prosperidade. Sabedoria é adquirida através de mentoria. Nós precisamos de bons mentores. Terceira, diga que eu quero dar para vocês. Diga assim, você precisa descobrir a sua fonte de favor. Querido, eu quero que você saiba de uma coisa. Favor, diga favor. Diga, Deus tem favor para mim. Diga assim, favor. É um presente que Deus tem na minha vida. E eu preciso descobrir. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Tem áreas na sua vida, que se Deus não abrir a porta, elas não se abrirão. Mas olha para a pessoa do teu lado e diga assim, se você tem em Deus o seu maior mentor, Ele vai abrir a porta que ninguém vai fechar. E Ele vai fechar a porta que ninguém pode abrir. Amém? Glória a Deus, diga eu creio.
Segunda coisa que eu quero te dizer a respeito do favor é que o favor, ele precisa, digo o favor precisa, começar como uma semente que sai da minha mão para depois se tornar uma colheita. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que você colhe o que você planta, que quando você planta, você colhe. Querido, não adianta você pensar que você vai plantar semente de tamarindo e vai colher abacaxi. Esse é um princípio de Deus. Você quer ser honrado? Quantos querem ser honrados? Como é que você vai ser honrado? A colheita é a honra. E a semeadura? Honra. Você quer ser honrado? Quantos aqui querem ser honrados? Porque não tem nada pior que a vergonha, né? O oposto da honra é a vergonha. Você quer ser honrado na vida? Em primeiro lugar, honre a Deus. Depois honre a todas as pessoas que a Bíblia diz que merecem honra. Todas as autoridades. O indivíduo pode até ser um bandido, mas enquanto ele estiver revestido da autoridade, você deve tratá-lo com honra. Isso o brasileiro precisa aprender. Quando no jogo da Copa, a presidente Dilma entrou no estádio e a gente ouviu aquela galera: "Ô Dilma, vai!" Eu falei para a Lília: nós vamos passar uma vergonha nessa Copa, porque Deus não admite desonra. Cuidado como você trata as pessoas que estão em posição de autoridade. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa, aliás, está nos 10 mandamentos. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Deus fala: quer viver muito? Honre ao seu pai e à sua mãe. Não está dizendo honre ao pai que é bom. Não está dizendo honre ao pai que é certinho. Está dizendo honre ao seu pai, aquele a quem Deus colocou sobre a tua vida. E eu aprendi uma coisa: pai e mãe vão a vida inteira estar em posição de superior. Você pode ficar velho, você pode até ser o provedor deles, mas tem que abaixar a orelha quando falar com eles, porque eles estão acima de você. E isso vale para toda a autoridade. A Bíblia diz: toda a autoridade foi constituída por Deus. Hoje nós vivemos um tempo de desonra. Esposas desonram maridos, falam com eles como se eles fossem qualquer um. Mulheres, você quer que os seus maridos sejam fiéis? Honrem-nos. Não fala assim: esse banana. Mulher que chama marido de banana está cultivando chifre na cabeça. Pode ter certeza. Você quer ser honrada pelo teu marido? Fale bem dele. Se tiver que fazer DR, discutir a relação, faça em casa, um com o outro. Mas em público, não fique envergonhando teu marido. Ele é o teu marido. Ela é a tua esposa. Não fique falando: minha mulher é mais chata. Honre a tua esposa. Trate a tua esposa como a melhor mulher do mundo. E você vai ser honrado. Amém? Isso também é prosperidade, querido. Porque as pessoas querem estar perto de quem vive bem, de quem tem autoridade. Filhos, honrem os pais. Devemos honrar as autoridades, as polícias, qualquer pessoa que esteja em posição de autoridade, eu tenho que tratar como alguém superior a mim. A Bíblia diz assim:
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também semeará. Seja honesto nos seus negócios. Pessoas desonestas, queridos, podem ganhar alguma coisa e por um tempo, mas em algum momento vão perder o que ganharam. Seja bondoso nos relacionamentos. Fale bem das pessoas. Vocês sabiam que uma fofoca corre 7 vezes mais rápido do que um elogio? Isso é científico. Você chegar e falar, olha, fulano de tal está traindo a mulher. Antes de acabar o culto, 80% da igreja sabe. Mas se você chegar e falar, olha, fulano de tal é um homem de bem, capaz de sair daqui e ninguém saber disso. Porque as pessoas gostam de falar mal e não gostam de falar bem. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele o quê? Ceifará. Então, se você quer prosperar na vida, faça o bem para as pessoas. Seja amigo das pessoas. Estenda a mão para uma pessoa que está lá embaixo. Porque algum dia ela pode subir e você está lá embaixo. Sabe o que vai acontecer? Ela vai lhe pagar o favor. Honra tem tudo a ver com prosperidade. Então não tenha medo de passar pela crise não, porque nessa crise os safados vão cair, mas os filhos de Deus vão ser abençoados. Aqueles que andam na vontade de Deus vão ter o favor de Deus e a bênção de Deus. Amém? O favor de Deus te torna próspero num dia. Vocês sabem a história de Ruth? Ruth era uma moabita. Os moabitas eram amaldiçoados pelos israelenses. Acontece que Noemi vai com seu marido, houve uma grande seca em Belém, e eles vão para a terra de Moabe. E lá, os seus filhos casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Os filhos de Noemi morreu o marido, ficou a sogra com as 2 noras. E ela falou, minhas filhas, fiquem por aqui, eu não tenho mais filho para dar para vocês, eu vou embora, de volta para Israel. Uma delas falou, tá bom, beijou a sogra e se despediu. Ruth honrou a sua mentora e falou assim, onde você for eu vou. O teu Deus é o meu Deus. E seguiu. Quando chegou em Belém, havia aquela lei, né, da respiga. E ela foi para o campo para pegar o que sobrava da colheita. E ela já estava ali. E quando Noemi chega, todo mundo fica sabendo que Noemi estava com uma nora moabita que estava cuidando dela. E quando Ruth está no campo pegando as respigas, chega o dono da fazenda. E começa a tratar ela daquele jeito. Ela fala, mas por que você está me tratando assim? Ele diz assim, todo mundo está falando da maneira honrada com que você trata a sua sogra Noemi. Ele casa com ela, redime a sua vida, abençoa Noemi, e eles se tornam Ruth e Boaz, os bisavós do rei Davi e os antecessores de Jesus. Isso é o que acontece com uma pessoa que honra. Seja honrado. Está com vontade de falar mal? Morda a língua. A gente tem que aprender essas coisas. Fofoca é coisa do capeta. E você fala mal de alguém, não pense que a pessoa não vai ficar sabendo. Fala, vamos compartilhar. Vamos orar pelo irmão tal que está em pecado. A pessoa vai saber, a Bíblia diz que quem ama encobre as transgressões. Você ficou sabendo que o irmão está em pecado, vai com você com ele, mas não conta para mais ninguém não, meu irmão. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Se você viu uma pessoa que está fraca, bota a mão lá, estende a mão e atira ela daquele momento, que ela vai te agradecer para o resto da vida.
E pessoas que recebem a mentoria. Hoje vocês estão recebendo uma mentoria de princípios de sabedoria. Pessoas que põem em prática, se arrependem do que estão fazendo errado e buscam o favor de Deus, vão prosperar. Você não precisa trapacear, puxar tapete de ninguém, porque a provisão da tua vida vem de Deus. Diga assim: o favor traz prosperidade. Eu vou terminar com esse texto. Lá em Jó capítulo 42, versos 10 a 13, diz assim. Antes deixa eu dizer o contexto. Jó passou por todo tipo de privação. Perdeu a família, perdeu tudo que tinha. Ficou doente, com muitas feridas no corpo. E os amigos dele, diga assim, amigos, passaram o tempo inteiro acusando, dizendo que ele estava daquele jeito, que estava em pecado. Porque na hora que o indivíduo está lá embaixo, aparecem os acusadores, você não tem a dúvida. Ah, você está assim porque você está em pecado. E Jó foi ficando tão indignado, que chegou uma hora que ele falou para Deus: ó Deus, tira a minha vida, eu quero morrer. E os homens continuaram acusando até o momento que Jó tem uma experiência com Deus. E aí ele resolve perdoar os seus amigos. E logo depois que ele perdoa os amigos, e olha, perdão, querido, não é porque a pessoa se arrependeu, não. Diga assim, perdão é unilateral. Depende da pessoa reconhecer o erro dela, você perdoa. Não é assim? E olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Diga, o favor de Deus muda a nossa sorte. Quando foi isso? Quando este orava pelos seus amigos, quer dizer, inimigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuiria. Diga para a pessoa ao teu lado: quando Deus te restitui, Ele vai te dar o dobro do que o diabo te tomou. Amém? Quantos creem que Deus pode fazer isso na sua história? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deus deu o dobro para Jó de que jeito? Caiu dinheiro do céu? Nasceu bois da grama? Vamos continuar lendo o texto. Mudou a sorte de Jó, o Senhor, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Como é que foi que Deus deu? Através daqueles que eram seus acusadores. Quando mudou o coração de Jó, e ele começou a abençoar os que o perseguiam, Deus tocou no coração daquele povo, e eles começaram a dar bênçãos para Jó, dinheiro, anéis de ouro. E chegou o momento que ele já tinha o dobro do que tinha perdido. Olha para a pessoa do teu lado. O jeito de Deus muitas vezes é o mais difícil, mas é o que te trará mais prosperidade. Amém, glória a Deus. Algumas lições preciosas. Diga assim: no tempo de crise, preciso ter sabedoria. Diga, para se ter sabedoria, preciso de bons mentores. Diga, para ter prosperidade, preciso honrar as minhas autoridades.
os meus mentores, amém, precisam experimentar o favor de Deus. Deus tem tudo isso para você, mas a decisão é tua. Não seja juiz de ninguém. Seja você aquele que vai estender a mão. Pode ter certeza, querido, a vida dá voltas. Um dia você está embaixo, no outro dia você está em cima. Mas quem é generoso, quem honra os amigos, quem honra os mentores, sempre vai ter alguém para estender a mão e trazer você para o nível de prosperidade que você precisa. Amém? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Deus não precisa de nada que nós vamos dar a Ele. Mas Deus estabeleceu um princípio que vale para tudo na vida. Para o mundo físico, para o mundo emocional, para o mundo espiritual, para a agricultura, que é aquilo que eu semeio, aquilo eu colho. Então, se você quer amor da sua esposa, não adianta você cobrar amor dela. Você tem que semear amor na vida dela. Semeie muito amor com palavras, com olhares, com gestos. Toque nela. O que você semeia, você colhe. Se você for leal com as pessoas, na hora que elas estiverem erradas, você falar a verdade para elas, com amor, mas para elas e não para os outros. Você vai ter pessoas leais com você. Na área financeira a mesma coisa. Você quer a prosperidade de Deus na sua vida? Seja generoso na obra de Deus. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Quem falou isso foi o Senhor. E o que Deus fala, meu irmão, nem o inferno pode retroagir. É isso que você precisa aprender. A Bíblia é o decreto de Deus. O inferno pode se levantar, mas quando Deus fala, vai acontecer, não está nem aí se tem crise, se não tem crise. E hoje você ouviu palavras de sabedoria para prosperar. Não se esqueça, quando tudo tiver contrário, você ainda não lidou com o favor de Deus. E o favor de Deus abre a porta que ninguém pode abrir. Aquela que o diabo pegou o cadeado, jogou fora no fundo do mar a chave. Deus manda um peixe engolir aquela chave para trazer na tua vara, para que você entenda o favor de Deus na tua vida. E o que Deus está me mandando dizer é que este é o tempo da prosperidade para você que está em crise. Então, cadê os pastores? Eu vou pedir para os pastores subirem aqui, todos os pastores. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Senhor, eu te agradeço pela honra de ter esse povo como minhas ovelhas, como nossas ovelhas, porque nós somos os pastores deles. Pela honra, Senhor, de poder pastoreá-los, mentoreá-los. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que neste tempo de crise, o Senhor trate de cada um deles de uma maneira diferente, mas igualmente favorecendo. Que cada um experimente, ó Deus, o teu poder para mudar a sorte, para virar a página, para abrir aquela porta que está trancada, meu Deus. Para que eles possam testemunhar na sua experiência que vale a pena servir a Deus. Que o Senhor possa blindar esse povo, blindar de todos os ataques do maligno, e todo espírito de falência está quebrado em nome de Jesus. E eu declaro, Deus, que a colheita deste povo será uma colheita abundante, na medida, Senhor, que eles te obedecerem e andarem na tua vontade, na tua palavra.
para a honra e glória do nome de Jesus. Prospera a família, prospera os negócios, abre porta para quem estiver desempregado, Senhor, prospera os relacionamentos, traz, ó Deus, aquela pessoa que algum dia foi abençoada por um deles, e agora vai retribuir o favor e a bênção. Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de fidelidade, por isso nós te pedimos perdão, meu Deus, por todas as vezes que desviamos dos teus caminhos. E queremos dizer que a tua mentoria, a tua sabedoria nos dirigirão todos os dias da nossa vida. Fala conosco, Espírito Santo, e mostra onde podemos melhorar e glorificar e honrar o teu nome em tudo que formos ou fizermos nesse mundo. Em nome de Jesus. E Deus abençoe esse povo que me vê agora pela internet. Que estas mesmas declarações proféticas estejam sobre as suas vidas. E que os grilhões sejam quebrados, ó Deus, na vida deles. Também na área financeira e em todas as demais áreas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido.